Paraenses, eu sou o Edson Matoso, brasileiros, né? Sou o Edson Matoso, radialista e jornalista, nasci em Capanema, mas a minha carreira toda foi feita em Belém do Pará. A gente conhece um pouquinho dessa história recente da política do nosso estado. Aliás, em função das nossas atividades esportivas, jornalísticas, públicas, cheguei a receber o título de cidadão de Santarém, que vai ter eleição de segundo turno agora. Hoje, deputado federal Ederson Pinto foi o autor da propositura. Um dos candidatos é filho de um dos vereadores da época, o Júnior Tapajós. O Tapajós é candidato hoje a prefeito, o pai do Júnior, né, parente do Júnior. Eu confesso, não estou muito integrado na política atual de Santarém, não. E tem um outro candidato, que é o JK, que é filho do Paulo Roberto Campos, que eu conheci também assim, era deputado do MDB, tá certo? Então, eu resolvi falar, Matoso, tu vai falar, gente, a gente não pode ser omisso. E outra coisa, eu vou tentar aqui, eu vou informar, contar uma história que está aí. A história não foi feita por mim, foi feita por essas pessoas, e eu cheguei a participar, não apenas como testemunho ocular, mas também como protagonista, na medida em que eu fui constituinte de 1989, a Constituição do Estado do Pará, que este ano completou 35 anos e ficou completamente esquecida. Mas é bom lembrar que é a partir da Constituição Federal de 1988 e, posteriormente, das constituições estaduais, que tudo que está aí, tá certo? Das conquistas que foram anunciadas, questão dos idosos, questão das crianças, a questão do consumidor, tudo isso, esses códigos, esses estatutos, tudo vem a partir da Constituição. Todas as emendas criadas, que eu não usufruí, eu só fui o feitor da lei, um dos feitores da lei. Depois, como parlamentar, eu não usufruí, que era um processo muito lento, tanto que até hoje ainda existe projeto de lei nova, não sei o que e tal, quando nós temos isso aqui. Isso aqui foi um documento, Constituição do Estado do Pará, texto e contexto, em homenagem ao constituinte Zildo Veloso, que é uma história interessante. Ele não foi eleito em 1986. Então, como é que ele foi constituinte? Isso é uma história que a gente pretende conversar lá na frente. Nós temos aí colegas jornalistas muito bons, alguns que estão aí na ativa, o Gerson Nogueira, lá do Diário, tem o Dutra, tá certo, que era do Liberal, tem o seu próprio canal, tem o Diógenes Brandão, tá certo? Esses que eu estou vendo, Carlos Mendes, tá certo? Esse pessoal aí está na crista dando o Uziel Monteiro, Dia Mãe de Deus, polêmico, mas o fato é que os fatos estão aí. Então a gente pode... Como é que o Zeno não foi eleito deputado, mas foi o relator da Constituição de 89? Isso é uma história interessante, muito interessante. E foi com muita dignidade e competência. O Geno Veloso era uma personalidade reconhecida no mundo jurídico. E o que tem a ver com as eleições? Eu poderia tematizar isso aqui, a Constituição e as eleições de 2024, em cima daquilo que a gente está ouvindo falar, dando uma ideia de que uma família domina a política em Belém do Pará, e isso não existe. Nós tivemos alternativas no poder, e esta família não levou boa vida nas eleições de Belém do Pará. E pela primeira vez chega aí numa decisão com uma diferença, segundo as pesquisas, que varia de 9 a 18 pontos, né? São tantas pesquisas. Então eu resolvi fazer esse detalhe aqui para provocar até, não tem essa história, para provocar até debates, estudos, aperfeiçoamentos, para que essa geração que está vindo aumentou muito o número de novos eleitores. A história recente da nossa terra. Não é só a história da faixa de Gaza, dos palestinos, dos israelenses, da Ucrânia e da Rússia, dos problemas lá de fora, não. Que são problemas sérios, sim. Mas nós temos as nossas questões, os nossos debates a ser tratados, para que a gente não fique só sendo aquele papagaio de imitação, repetindo tudo aquilo que a gente ouve, né? Que nem sempre são fatos reais. Tem os fatos oficiais e os fatos reais. E aí a coisa é contada de acordo com o interesse deste ou daquele. Então vamos lá. Sobre essa família Barbalho que está aí. E quando eu digo essa família Barbalho, não tem aspa não, tá? Eu acho que ninguém pode negar a força política. Os caras estudaram para isso. Eu mesmo conheci o doutor Jader Barbalho, concluindo o estudo clássico no CEPC, ele terminando o clássico, que antecedia a faculdade de Direito, era professor de História, eu cheguei a ser aluno dele no curso de admissão.
Eu não falo com o Jader Barbalho desde 2006, quando ele chegou a uma mesa e que ele foi pedir voto para deputado federal. O Igor Armando me vê no meio da rua, talvez ele lembre, eu não sei qual é o time que ele torce, aquele gol você gritou, talvez ele lembre. O Edemauro eu entrevistei uma vez no Palanque do Jatene, lá no Paraclube, entrevistei ele, o Coronel Nil, que eram duas fortes vertentes da segurança pública e que a RBA, né, o programa era o Joaquim Campos, jornalista da RBA, da família Barbalho, deu muita ênfase à carreira policial desses dois pelo que eles desenvolveram na segurança pública. Uns contestam, outros não vou entrar no mérito da questão. Mas o fato é que quando o Jader Barbalho se elegeu em 1982, numa coligação que houve com o coronel Alacide Nunes, que era o governador e rompeu com Jarbas Passarinho, ambos feitos construídos pelo governo militar de 1964. O governo estava acabando e houve a oportunidade de cada um procurar o seu rumo. Foi feito nacionalmente, aqui também foi. Aí o Alacide se uniu ao Jader Barbalho, o Jader ganhou a eleição, tá certo? E como ainda estava sobre o regime antigo, o prefeito de Belém, alguns prefeitos eram indicados, inclusive os da capital. O Jader, quando se elegeu, indicou quem? Said Cherfan. O Said Cherfan era um cara que tinha um cidadão, um cara muito gente boa, por sinal, viu? Um gentleman. Tinha ligações com o coronel Alacide Nunes. Mas com 3 meses ele se incomodou e, tá entendendo? Aí acabou rompendo com o Jader Barbalho, que logo depois colocou Almir Gabriel, e era Assembleia Legislativa, estava lá, para aprovar o nome. Saiu o Cherfan, que rompeu com o Jader, entrou o Almir Gabriel, que era também secretário do governo revolucionário ou do regime militar, como queira, do coronel Alacide Nunes, lá atrás. Aí o Jader indicou o Almir Gabriel, era indicado, a Assembleia que votava. Aí, o que aconteceu? Nós tivemos 1985, morreu Tancredo, assumiu o Sarney, e nacionalmente houve aquele sentimento de uma nova república. Houve uma nova república com a eleição do Sarney. E aí, logo em 1985, nós tivemos a primeira eleição pós-governo militar para a prefeitura. O MDB indicou quem? Coutinho Jorge, indicado pelo senador Jader Barbalho, né? O Coutinho Jorge era da base de quem lá de trás foi do governo Alacide Nunes. Gente, se eu estiver errado aqui, me corrijam. Alguma data, alguma situação. Mas o que eu sei era da base do coronel Alacide. Portanto, o Jader honrando o seu compromisso. O Coutinho Jorge se elegeu prefeito de Belém. Ficou. Aí veio a Constituição, 1988, Constituição Federal. Houve mudança no processo eleitoral. E a partir de 1989 nós passamos a ter eleições para prefeito, tá certo? E aí, em 1989, deixa eu ver se eu tenho aqui a lembrança, foi eleito o Said Cherfan. Foi eleito o Said Cherfan, tá aqui, ó. Assumiu em 1º de janeiro de 1989. Tá terminando, agora está mais rápido. Eu apaguei um, estava muito longo. 1º de janeiro de 89, e o Cherfan, lembra do Cherfan que foi indicado aqui atrás, rompeu, foi bater chapa e ganhou do MDB dos Barbalhos. Ganhou. Tá certo? Só que o Cherfan, não contente, porque estava com nível de popularidade muito boa, foi querer bater lá de frente com o seu padrinho, que indicou que foi o Jader, para a eleição ao governo 90. Aí ele saiu da prefeitura, quem ficou? Ele era de que partido? Do PTB. Portanto, tinha saído do MDB, foi para o PTB. Assumiu o vice-prefeito, o Augusto Rezende, uma figura muito bacana também, do PDS. Portanto, nada de Barbalho aqui. Vocês estão vendo? Isso já depois da Constituição de 88. Quando foi em 1992, nova eleição para prefeito. Sabe quem ganhou? Doutor Hélio da Mota Gueiros, uma figuraça, jornalista, que tinha sido cassado pelo governo militar, foi recuperado pelo Jader Barbalho, indicado pelo Jader para ser senador em 86, ganhou a eleição, acho que depois rompeu com o Jader. Antes da morte, voltou a se juntar. Era como ele dizia, a Alemanha e Japão brigaram, se mataram na guerra, depois não se tornaram os maiores parceiros. Ai de quem faz da política inimizade, né? Uma hora dessa aí, não tem. Quem vira inimigo na política não tem interesse público. E
o Hélio Gueiros, que foi um grande governador, um belíssimo prefeito, a esposa dele, dona professora Terezinha Gueira, aquele lance da escola Borges, nossa, referência, tem que lembrar. Mas tinha rompido com o Jada e voltou depois. Saiu o Hélio Gueiros, aí foram disputar a eleição, o candidato Hélio Gueiros, Ramiro Mendes, o candidato do senador Barbalho, que era a dona Elcione, que tinha feito belíssimos trabalhos na ação social, tinha ainda o Cipriano Sabino, que é irmão do ministro do Turismo, Celso Sabino, e o Edmilson, da esquerda. Eles brigaram tanto, os outros brigaram tanto, que o Edmilson varou. Um fenômeno, saiu do quarto lugar, foi eleito, disparado prefeito de 1990, cadê Edson Matoso? 92, 96, né? Foi 96. E aí o detalhe, foi a reeleição, portanto, mais um couro no lombo do pessoal do MDB, porque o chicote do Jader batia no estado todo, menos no MDB. Eu estou só querendo recompor assim uma história, porque às vezes as pessoas ficam muito, olha isso, não é bem assim, gente, não é bem assim. Aí o Edmilson veio para a reeleição, mais um nome todo mundo, inclusive no MDB. Aí, quando o Edmilson sai, quem assume? O Dudu, que era mais ligado ao Hélio Gueiros e tal. De que partido? Do PTB. Então sai do PT e vai para o PTB. O Dudu ganhou a primeira e ganhou a segunda. Portanto, eleito em 2005, ficou de 2005 a 2009, de 2009 a 2013. Aí, quem veio para a disputa? Zenaldo. Zenaldo era de que partido? Lá de trás, tinha ligações com a Arena, PDS, ligações também com o próprio coronel. Era um cara conservador, um grande parlamentar, é bom que se diga. Eu estou contando uma história sem, não tem ironia não. Aí ele passou por PSDB, que era tido um partido de centro-esquerda, social-democracia, que era de quem? Do Jatene, do Almir Gabriel, que tinham saído lá das bases do Jader. É interessante, o estudo da política é muito bacana aí. Aí tal, o Zenaldo ganhou coro no MDB de 2013 a 2017 e repetiu o feito, 2017 a 2021, coro no MDB. Aí depois o Helder veio para o governo, o Helder começa a ganhar uma projeção nacional, não conseguia emplacar, e é bom lembrar que sempre tinha um deputado, o Zé Prieto, que ganhava tudo no interior, mas em Belém não conseguia emplacar. O Helder Barbalho ganhou essa notoriedade e foi apoiar o Edmilson Rodrigues contra o Meguchi, que vinha disparando, era a grande novidade das eleições de 2020. Aos 48 do segundo tempo, logo que terminou a eleição do primeiro turno, o governador Helder Barbalho chamou todos os vereadores, os eleitos e os que tinham perdido mandato. Olha, foram na direção do Edmilson, que ganhou a eleição. Só que no meio do caminho, a história você já conhece, o Edmilson rompeu com o Helder, essa coisa toda, e o Helder, como tinha um projeto dele, essa da Uzi Paz, isso eu já estou falando, uma coisa que está pública e notória, eu não estou aqui, né? Aí lançou um Barbalho, quer dizer, não é nem um Barbalho, é um Centeno, que vem mais da família Centeno, que tá certo? Vem da família Dona Alcione, essa coisa toda, é um grupo, como da mesma maneira o Éder Mauro, quem é vice do Éder Mauro? Não é a Nora? Ele não elegeu a sobrinha, né? Não tem um filho? Então, gente, enfim, vamos ver quem vai ganhar. O fato é que até agora, esse momento que eu estou colocando esse vídeo, pelo menos em 4 pesquisas, né, tem uma variação parece-me que de 11% a 18%, uma coisa assim, o candidato Igor Armando, que eu quero dizer, não conheço, nunca troquei uma palavra com ele. E o Éder Mauro, tive a oportunidade de entrevistá-lo no palanque do Jatene, lá no Paraclube, quando ele foi primeiro, quando ele fazia parceria com o coronel Nil e Éder Mauro, muito divulgados pelo jornalista Joaquim Campos, da RBA, Canal 13. Lembra disso? Porque usou o canal, aquela altura que dominava o noticiário policial, mas hoje tem mais a Record também, não é só a RBA. Então é isso. Então bora ver como é que fica, quais as propostas em favor da população. Saúde, emprego, meio ambiente. Belém é mal de árvore, hein?
muito ruim de árvore. Saúde, educação, atendimento à saúde é um problema seríssimo. Bora ver. Domingo, 6 horas da tarde, se Deus quiser, a gente já sabe quem é que vai dirigir Belém pelos próximos 4 anos. Portanto, como vocês viram, desde que começou a eleição a prefeito da Constituição, o MDB não levou boa vida. Então, nessa brincadeira, são 35 anos. 35 anos. Bora ver agora domingo. Éder Mauro, da direita, ou o Igor Normando, que consegue juntar no seu palanque direita, esquerda, centro, de um lado, aquela ideia democrática. Bora ver quem é quem. Tchau, gente. Um abraço, muito obrigado. Você que não é assinante, o Edson Matoso não fala só de futebol, fala de vários assuntos. E são dados aí que vale reflexão e até pesquisa. Muito obrigado, hein?